Bom dia, segundos. Vamos começar hoje a ficha 9, capítulo 9, e continuar aquele assunto sobre conditional sentences, tá bom? A aula passada a gente falou sobre a zero e a first conditional sentences, vamos voltar nelas já. E hoje a gente vai discorrer sobre a second condition. Antes de nós entrarmos, vamos dar uma aquecida, soltar a língua? Eu queria um voluntário para a gente falar sobre esse assunto aqui. Ó. A gente vai refletir sobre a inovação tecnológica e como ela pode melhorar a nossa vida, certo? Então, mais ou menos, eu vou falar algumas coisas em português, depois eu vou fazer as perguntas em inglês. Por exemplo, na minha época de escola, nós tínhamos a Barça. Então, quando um professor pedia um trabalho sobre uma pesquisa, a gente pegava a Barça e a sala inteira fazia praticamente o mesmo trabalho, porque eram escassos os recursos. E aí pegávamos a Barça e copiávamos, né, trechos ali da pesquisa, os alunos mais desenvolvidos da área de humanas conseguiam fazer um resumo, colocar com as próprias palavras, mas basicamente a gente copiava o assunto da Barça e fazendo na folha de almaço, com abertura, como vocês fazem o trabalho, tem a capa, a gente fazia a capa na folha de almaço e tal. Nem sei se vocês sabem que é folha de almaço. Vocês usam folha de almaço para alguma coisa? Não sei se... Sim. Eu uso folha de almaço para fazer as fichas. Ah, ótimo, então. Então a gente usava as folhas de almaço. E isso foi uma fase, lógico, e hoje que eu tenho oportunidade de viver ainda, né, na área de ensino, né, mexendo ainda com esse material, poder ver o avanço tecnológico que teve nesse sentido é maravilhoso, e como facilitou a nossa vida. Muita gente continua, vai lá no Google, copia e cola. O problema de agora, como todas as inovações e como toda a tecnologia, como tudo que existe, tem o lado bom e tem o lado ruim. A gente não sabe o que é verdade o que ele tira no Google, né? O que tem parâmetro, o que tem estudo, o que não tem estudo. Então, muitas vezes a gente corre o risco ali de pegar uma informação de um palpiteiro e não de um estudo, né, propriamente. Então, esse seria um dos exemplos. Então, eu vou começar aqui o número 1, olha só. Look at the images on this page and discuss with your classmates. Letter A. What do you think has been the main objective of technological advancements over the centuries? What do you think has been the main objective? Então, qual é o objetivo principal dos avanços tecnológicos pelos séculos que passaram? Who wants to tell me? A volunteer. Just the objective. What do people think or what do they want when they think about advancement? Tem que responder em inglês. No. Go ahead. You can say that in Portuguese. Pode ser português. Tá. Pode falar. Tipo, facilitar algumas coisas pra gente. Por exemplo, como você disse no seu trabalho, tinha que buscar, abrir caderno, copiar. Não, hoje em dia é só tacar no Google lá e tchau. Então, você acredita que quando tem uma inovação, principalmente tecnológica, é no sentido de facilitar? Facilitar, você fala? Facilitar, não é? Você falou? Sim, eu falei como facilitar, mas também, tipo, tem altos e baixos. Tem o quê? Desculpa, João. Altos e baixos. Altos e baixos, claro, como tudo. Certo. Can you think about examples of how the innovation in technology has made our lives better recently? Quem pode responder essa? Como é que é a pergunta? Can you think about examples of how the innovation in technology has made our lives better recently? Não da Barça, mas recently, mais recentemente. Eu acho que, tipo, por exemplo,
na quarentena o celular ajudou muito, por exemplo, porque ele é uma forma de tecnologia que a gente pode tanto usar para conteúdo de escola, por exemplo, a gente tem aula por aqui, a gente consegue acessar as apostilas por aqui, etc. E ao mesmo tempo serve como distração no tempo livre para a gente não ficar louco. Isso. É uma maneira da gente ter vida, ainda que virtual, né? Então, nós estamos numa era de vida virtual, porque se não fossem essas inovações tecnológicas, como seria hoje em dia? Pensem. Provavelmente a gente estaria que nem uns loucos mandando telégrafo para falar com alguém. Um caos, né? Seria um caos, com certeza. Então, claro que ajuda demais. Hoje, esse avanço tecnológico, a gente tem usado muito mais para o pró. Mas antes da pandemia, estava se questionando muito os avanços tecnológicos, concordam? Estavam todas essas questões de adolescentes que crescem em celular, o distanciamento social da família, né? Enfim, celular em sala de aula, todas aquelas questões que vinham sendo abordadas como negativas, né? Agora perdeu um pouco o objetivo disso, claro, e o foco, né? Porque a gente está vivendo um outro momento. What drives people to innovation? Essa é uma expressão, to drive, gente, é dirigir, vocês sabem disso. Mas quando alguma coisa drive alguém, ela leva alguém. Então, por exemplo, se eu falo para vocês aí, estão na fase de namorar, fala para traficante, you drive me crazy. Você me deixa louco. Tá vendo que drive a gente só traduz por deixar, não fala dirigir, levar. You drive me crazy, você me deixa louco. Pode ser de uma maneira amorosa e pode ser de uma maneira também horrível, né? E essa é a fase de namorador, né? Exatamente. Tem que ter um fixo, né? Ficantes agora não tá rolando. Então, e pode ser também drive me crazy, num sentido negativo, né? De deixar louco. Aqui, nessa pergunta, what drives people to innovation? Quem consegue traduzir essa frase para mim em primeiro lugar? Como a gente colocaria em português fluente essa frase que é super contextualizada no inglês, né? Então, na língua, na fluência da língua. Como que eu falaria isso? What drives people to innovation? Quem consegue traduzir essa frase para o português? Pode ser no chat. Ô, teacher. Eu perguntar, mas tô na página... Que página você tá? Eu tô na página 10 do capítulo 9. Ah, tá. Beleza. Obrigado. Tá? Na pergunta C do número 1. Quem conseguiria traduzir essa frase? É simples. Como a gente falaria isso em português? Qualquer pessoa, põe no chat para teacher. Vamos ver. Qual que é a frase? What drives people to innovation? É claro que o verbo drive a gente não vai traduzir por dirigir. O que faz as pessoas inovarem? Isso, o que faz ou o que leva as pessoas a inovarem. Certo? Então, esse verbo aí, drive, ele pode ser levar ou fazer. O que levam as pessoas a inovarem ou o que faz as pessoas inovarem. E aí, Alice, o que faz as pessoas inovarem? A necessidade, eu acho. Necessidade. Quanto mais pessoas evoluem, mais elas têm a necessidade de inovar. Ok. Alguma outra opinião? Guerra. Ok. Acho que pode ser uma coisa para facilitar o nosso cotidiano. Facilitar o cotidiano. Ok. Por exemplo, foram vocês que tiveram aquela aula sobre os aplicativos? Eu não sei se foram vocês. Acho que sim, né? Sobre os aplicativos domésticos, lembra? Momo. Vocês lembram disso, dessa aula?
Ou foi o primeiro colegial? Acho que não foi com a gente, não. Não foi? Eu Bom, não mas vocês lembro. tiveram ano passado, então. Era uma aula sobre os aplicativos domésticos. Esses aplicativos que vocês Porque eu acho têm. que fazia, tipo, WhatsApp, Facebook, Instagram, aqueles da coisa que ninguém nunca viu, tipo, LinkedIn. Não, não é esse. É um que um pouco antes, que vinha em formato de texto, logo na segunda página. Aí tinham 6 tipos de aplicativos, vocês vão lembrar. Aí tinha aquele aplicativo que você liga as luzes da sua casa de longe, você checa o alarme, você liga o Ah, o aquecedor aplicativo antes de de chegar em Smart. casa. Hã? Tipo, um aplicativo que controla os Smart da casa. Isso. Vocês lembram dessa aula? Não. É do ano passado, então. É muito legal esse tipo de aplicativo, né? Que facilita demais. Então, quem mora em países muito frios e precisam chegar em casa e está aquecido, liga o aquecedor da rua. Então, são coisas interessantes, né? Que podem acontecer. Ok, so let's move forward. Eu vou aqui compartilhar com vocês a ficha do. A ficha não, a teoria da gramática. Então, eu vou só voltar aqui para a gente lembrar rapidinho o que foi que aconteceu a semana passada. Semana passada, a gente viu sobre a zero e a first conditional. Quem consegue explicar para mim com as suas próprias palavras o que é zero conditional? Você consegue, João Bueno? Condição. Uma condição. Uma condição, a zero? Por exemplo... Se eu fizer uma coisa, eu vou fazer outra. Mas essa condição, ela é causa-consequência ou ela é um fato natural? Eu não sei não. A zero, porque a zero conditional, ela não é causa-consequência no sentido de presente e futuro, né? Ela é assim, ó. Se eu ando rápido na minha casa, eu sempre bato o dedinho nas quinas. É um fato, é uma coisa natural, uma coisa que acontece, né? Não é uma coisa que uma depende da outra. Por exemplo, na first conditional. Se eu passar na prova, eu irei à festa, né? Quais os tempos verbais usados na zero conditional? Quem pode me dizer? Agora eu preciso de microfone, porque eu não estou lá no chat. Quem pode me dizer a zero conditional, os tempos verbais? Get. Presente e... Futuro. Presente e presente. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo a tela? Estão vendo? Sim. Sim? Então aqui, ó. Vou pôr grande para vocês verem. Então, a zero conditional, o que ela é usada? Ela é usada sempre with, presente com presente. É um fato. A condição zero é conhecida como uma condição geral. Se eu congelo a água, ela vira gelo, né? São esses exemplos que a gente usou. A first conditional. Quais os tempos verbais usados na first conditional? Presente com... Futuro. Agora sim. É uma condição aberta. É uma condição possível de acontecer. Então, por exemplo, se eu tiver tempo, eu visitarei a vovó. Então, uma coisa depende da outra. Se chover, nós iremos ficar em casa. Tá vendo? Então, aqui eu tenho futuro distante, I will, e aqui eu tenho near future, que é o presente próximo, né? Um presente mais próximo. E tem invertendo a ordem, porque a gente fala que o first conditional, ele é constituído de presente simples e futuro, porém, essa forma não é fixa.
a gente pode inverter essa ordem fazendo futuro e presente. Então, ao mesmo tempo que eu falo, if I have time, I'll visit grandma, eu posso falar, I'll visit grandma if I have time. Vocês só têm que prestar atenção que o if vai acompanhar sempre a primeira oração. Estão vendo aqui? Aqui onde eu falo, if I have time, I will visit grandma, aqui, o if acompanha a primeira oração. Se eu tiver tempo, visitarei vovó. Visitarei vovó se eu tiver tempo. O if vai acompanhar a condição, tá bom? If I have time, certo? Ok, gente? Digam ok. Beleza, beleza. Tá bom. Let's move forward. Então, agora nós temos a second condition. Como que a second condition ela é constituída? Agora, começa... Eu preciso saber... Deixa eu voltar aqui em vocês. Deixa eu olhar para a carinha de vocês. Eu preciso que vocês me falem que vocês entenderam, que só depende de vocês estudarem a zero e a first para ficar embutido. Se alguém ainda não entendeu, tem dúvida, fala para eu voltar, porque agora nós vamos fazer passado com o futuro do pretérito. Eu preciso que vocês entendam. Vocês entenderam? Alguém quer que eu volte, que eu fale de novo? Please, que eu dê mais exemplos. Alguém? Sim ou não? Não, não precisa. Deu para entender. Tá. Alguém mais vai pronunciando no chat. Não precisa, não precisa. Eu preciso ter certeza absoluta que vocês entenderam. Porque eu não tô vendo a cara de vocês, não tem esse termômetro. Tá bom. Ok. Se alguém precisar, depois me chama no WhatsApp, tá bom? Então, vamos lá. Second conditional. Como que ela é constituída, gente? A second conditional é uma situação impossível. Enquanto na zero conditional é um fato, e na first conditional é uma possibilidade, na second conditional é uma impossibilidade. Não é possível, é improvável. Por quê? Porque já não aconteceu. Então, se eu falo assim, ó, if I had time, if I had the money, I would have traveled the world. Se eu tivesse dinheiro, eu teria viajado o mundo. Eu já não tive dinheiro, eu já não viajei o mundo. Nessa situação, ela é hipotética, ela não aconteceu, entendeu? E a gente faz isso o tempo todo. A gente usa muito mais a first conditional, que é causa e consequência. A vida da gente é baseada em first conditional. Mas a gente fala muito a second condition também, né? Principalmente quando a gente se coloca no lugar do outro. Então, aqui tem uma pegadinha. Quando eu for usar a second conditional, e a gente for usar o verbo to be, então olha aqui, ó. Qual que é a natureza da second conditional? Ela é unreal, impossible, or improbable situation. The second conditional uses the past simple after if, then, would and infinitive. Claro, porque o would é um verbo modal. Todas as vezes que eu uso um modal verb, eu uso o verbo no infinitivo sem o to na frente. Então, só que aqui eu coloquei com o would, que eu segui mais simples da gramática, só que vocês podem ver que a gente pode usar o could também. Eu vou mostrar para vocês. Então, olha só. We must use were, que é o passado do verbo to be, o verbo to be no presente. I am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are. Qual que é o passado desse verbo to be, ser, estar? I was, you were, he, she, it was, we were, you were, they were. Na second conditional, a gente tem, toda vez que a gente usa o must, que também é um verbo modal, é de obrigação. A gente deve usar o were instead of was quando I, he, she, it. Então, olha só, aqui, ó. If I were her, I would study more. E eu colei aqui embaixo a frase da música, que eu nunca gravo de quem é, se é Beyoncé, quem que é. If I were a boy, even it's for a day, I would chase you forever. Não sei, se é mais ou menos assim. Então, if I, gente, no verbo to be, presente, I am. E passado? I was.
Teacher, I aqui tem que ser o was. Quando a Beyoncé canta, ela canta errado. Não, ela não canta, porque é uma conditional sentence. Então, quando eu tenho uma conditional sentence, eu sou obrigada, ainda que primeira ou terceira pessoa do singular, usar o were. Então, isso se estende para coisas. Se eu falar, essa cadeira que eu estou sentada, se essa cadeira fosse um banco, seria menos confortável. Eu vou usar o mesmo raciocínio. If this chair were a bench. Dá para acreditar nisso? É muito estranho, mas é essa exceção da regra do conditional sentence que cai na FUVEST. Caiu uma vez isso. Se uma cadeira fosse um banco, ou se um banco fosse uma cadeira, uma coisa assim. Então, a cadeira, were, o banco, were, mesmo que no singular, porque você está usando uma conditional sentence. Entenderam? Sim ou não? Ô, teacher. Yes. Qual que seria a tradução dessa letra aí? Qual que é o quê? A tradução dessa letra aí. A tradução? Isso. Se eu fosse um menino, mesmo que por um dia, eu iria te perseguir para sempre. Gostou, Jó? Ah, legal. Então tá. As músicas em inglês a gente não pode traduzir muito, né? Que elas não são meio, vocês sabem. Não, você pega uma música em inglês mó bonita, você vê a tradução, fala de uma capivara comendo paçoca. Exactly. Exactly. Aquela música, Daniel, My Brother, eu amo, né? Porque meu irmão chama Daniel. Olhem a letra para vocês verem. É Elton John. Teacher, outra coisa. Elton John, Rick. Daniel, My Brother. Sei não. Não sabe? Bom. Ô, teacher, outra coisa. Fala. Tem um viado batendo ali, peraí, rapidão. Fala, pode falar. Você falou que o second conditional. Second conditional, isso, João. Você falou que pode dar exemplo colocando no lugar do outro. Você não disse isso? Isso. Por exemplo, João, se eu fosse você, eu estudaria outras línguas também. Então, if I were you, se eu fosse você, sempre vai ser o were. Entendeu? Agora entendi. Eu vou ler os exemplos, olha só. Quer ver? If you studied, you'd pass. Então, eu vou usar... Qual que é a constituição da second conditional? Passado, sempre um passado simples, com essa formação de would ou could, que é um moral verb, é mais infinitivo sem o to. Então, ela está formando aqui, ó. If I studied, I would pass. Se eu estudasse, eu passaria. Certo? É uma condição. Se eu estudasse, eu passaria. Não aconteceu até ontem. Pode ser que aconteça amanhã. Mas até ontem já não aconteceu. If I knew something about it, I would tell you. Se eu soubesse alguma coisa sobre isso, eu te contaria. If he had the money, he would lend it to you. Se ele tivesse o dinheiro, ele te emprestaria. Percebam que o would, ele não tem uma tradução, gente. O would, ele simplesmente leva o verbo da frente para o futuro do pretérito, que é o iria. Assim como o will faz com os verbos, leva o verbo para o futuro, né? Diferente do must, que também é um verbo modal, mas ele tem tradução, que é deve, dever, tá bom? Por isso que aqui eu uso sempre, eu não posso esquecer do would como verbo auxiliar, porque eu tô usando ele com o verbo da frente para colocar o verbo principal no futuro pretérito. Então, olha aqui. If they wanted your opinion, they would ask. Se eles quisessem a sua opinião, eles perguntariam. If I were her, I would study more. Certo? Eu vou pegar uma frase aqui e colocar no could para vocês. Então, por exemplo, if they had time, they could do this favor for you. Exemplo aqui. Então, se eles tivessem tempo, eles poderiam fazer esse favor para você.
Certo? Então, aqui eu troquei. Eu troquei o could pelo would, sem problema. É um outro verbo modal. Could do, poderia. Porque só o could é podia, mas could do, poderia. E aqui had é o passado do verbo to have. Então, passado com o verbo modal mais o verbo principal no infinitivo. Então, essa é a second conditional, tá? Que é o que está falando na página 14 de vocês. Então, deixa eu fechar isso aqui. Se vocês derem uma chegadinha lá na página 14, não tem nada muito diferente do que eu disse até agora. Eles mostram que a forma básica é if mais sujeito mais verbo. Então, if I were you, subject, would, could, should, might, eles até se estendem mais o grupo dos modal verbs que podem ser usados. Vamos ver alguns, então, exemplos deles. Usa-se o second conditional para expressar situações improváveis, hipotéticas ou imaginárias. Olha o quadro. If I were you, I would start up a company. Agora eles inverteram. Não tem problema. Você também pode inverter a second conditional. She would start her company if she knew how to do it. Não tem problema nenhum inverter a ordem dos conditionals. Contanto que o if siga a condição, a primeira oração. Facebook couldn't exist if we didn't have access to the internet. A gente pode inverter. Vamos inverter? Alguém põe no chat para mim? Invertido, como é que fica? She would start her own company if she knew how to do it. Como fica essa oração começando com o if? Escrevam aí para mim, vamos ver. No terceiro quadradinho? Aqui, João. Eu tô aqui, ó. Então, o primeiro começa com if, tranquilo. If I were you. Essa daqui, que começa com she, eu quero que vocês invertam essa oração, começando ela com if. Como que fica? Como fica? Não é difícil, João Vitor. If she could buy... Não, buy não. If she knew. She could buy. Couldn't buy, Henrique? Eu não entendi. Ah, você tá na de baixo, tá? Desculpa. Qual que você tá, Henrique? Eu não tô te acompanhando. Eu tô na 2, não sei se fiz certo. Ah, você tá lá embaixo, no exercício. Tá bom. She doesn't need to stay in line because she can't buy tickets online. If she couldn't buy tickets online, isso. E aí? If she couldn't buy tickets online, she would need to stay in live. In live. Tá bom, ok. Isso, certo, beleza. Ela fez isso com vocês online, né? A videoaula. O que eu quero são dos exemplos. Então, aqui no exemplo, nos exemplos, eu quero que vocês façam o seguinte. Eu quero que vocês invertam a primeira e a segunda oração. Só inverter. Só inverter. A primeira que começa com if, vocês vão começar com I. E a segunda que começa com she, vocês vão começar com if. Como fica? Só para ver vocês fazerem esse raciocínio inverso. Vamos ver. Ó, a primeira oração é assim, ó. É uma ruim de escrever, o teclado fica corrigindo para português.
Peraí, eu vou colocar em caixa alta para diferenciar minha letra das de vocês. If I were you, I would start up a company. Essa é a oração. Como que eu inverto essa oração aí? Como que eu faço ela invertida? Coloca o I no lugar do if. Só isso? Lê, João, como ficaria? Oh, meu Deus. Calma aí. If I were you, I would start a company. Tá, essa é a original. Agora, inverte as orações. Eu quero começar com I. É só inverter as orações. É simples quanto parece. I if were you, I would start a company. Não, aí fica assim, ó. I would start up a company if I were you. Simples assim, é só inverter as orações. E o if acompanhou a primeira oração. Entenderam? Na primeira oração, está escrito assim, ó. Se eu fosse você, eu daria start, eu começaria uma empresa. Embaixo fala, eu começaria uma empresa se eu fosse você. É a mesma coisa, só invertir as orações. Certo? Vamos fazer essa aqui na negativa, ó. Facebook couldn't exist if we didn't have access to the internet. If we didn't have access to the internet. So, Facebook couldn't exist if we didn't have access to the internet. Virem ela, como fica? Eu quero começar com if agora. Como fica essa oração? Não é trampo. Começa com if. Coloca em caixa alta que o corretor não fica corrigindo vocês. If we didn't have internet, if we didn't have access to internet, would be no Facebook. Quase, João. Fica assim, ó. É só inverter. If we didn't have access to internet. Facebook couldn't exist. If we didn't have access to internet, Facebook couldn't exist. Não é muito simples o que eu estou falando? Eu só estou invertendo a oração. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver isso. Tá. É quase muito simples. É muito simples, só precisa de uso. É isso que a teacher está falando para vocês. Então, eu quero o seguinte. Vocês fizeram a videoaula 1, 2, da zero e da first e da second. Para a próxima aula, vocês vão fazer a videoaula da third conditional. E a partir da semana que vem, eu vou soltar uma lista de exercícios que vocês vão fazer só de conditional sentences. Isso tem que ficar muito bem apreendido, tá bom? Então, não acabou. Se você ainda não entendeu, calma que não acabou, tá? E agora, esses últimos 10 minutos, eu queria ler com vocês o texto da página 16. Como que a Terra foi medida a primeira vez? Lá na página 16. É a história do Eratóstenes. Yes. É muito Pode contar a história interessante. em português em vez de ler o texto? Hã?
Pode contar a história em português em vez de ler o texto? But it's English. English class. Eu leio e falo, pode ser? Pode ser. Depois, se não der tempo de fazer as questões, não tem problema. Pelo menos a 2 a gente consegue. Eu ia chamar voluntários, não vou nem perder meu tempo. Eu tenho 10 minutos. How was the size of Earth first measured? Então, como foi medida a Terra a primeira vez? Earth's circumference was first accurately measured more than 2,000 years ago by the Greek astronomer Aristophanes, who, at the time, lived in the Egyptian city of Alexandria. Então, quanto tempo atrás, mais ou menos, foi medida a Terra? Accurately é de uma forma precisa. Quanto tempo atrás foi medida e por quem? 2.000 anos atrás. Yes. Quanto tempo? 2.000. 2.000. Mais de. More than. Tá? Não foi há 2.000 anos. Foi há mais de 2.000 anos atrás. Ele era de que nacionalidade? Egito. Ele era grego. Ó, Greek astronomer. Mas ele morava onde? No Egito. Alexandria. He had heard that in the nearby town of Siene, midday sunlight shines straight down to the bottom of deep wells on the same day each year. Então ele escutou falar que nessa cidadezinha perto de Siene, o sol batia retinho, bem retinho. Vocês assistiram Vikings? Eles usavam essa técnica do sol para se locomover, né, nas embarcações. Foi assim que eles chegaram na Inglaterra, né? Muito fora. Pra mim era o urubu, que é onde eles viam e achavam a terra. Quando eles jogavam o urubu. Quando eles estavam chegando, mas em alto mar, eles... Você assistiu o vídeo? Eles usavam uma pedra lá que mostrava... A pedra que brilhava, e eles faziam a pedra... Bom, enfim, eles iam seguindo a direção do sol, e se tivesse nuvem, eles... Nem lembro como que era, porque colocava na água, não sei. Não. Eles usavam a busca da água lá, sei lá. Indicating that the sun was directly overhead in Siene. Então, estava diretamente sobre a cabeça em Siene. In Alexandria, however, sunlight on that date never reached the bottoms of wells, but instead fell upon the sides. Então, aqui, wells, gente, são os poços, né? Fundo do poço lá, nos bottoms do poço. Era assim que ele usava para medir. O sol chegava lá no fundo do poço. Isso que ele queria dizer. Meio-dia, batia o sol reto e chegava no fundo do poço. Em Alexandria, não. Eratosthenes reasoned that the difference in the angle of incoming sunlight was due to the curvature of Earth's surface. Ele começou a imaginar que a razão disso era a curvatura da superfície da Terra. And so, by measuring this angle, he related the distance between Alexandria and Siene to the total dimension of the globe. Com esse raio de sol, ele conseguiu medir a distância entre Alexandria e Siene, e depois a distância da dimensão da Terra toda. On the day the sun shone on the bottom of the wells in Siene, o dia que o sol bateu lá no fundo do poço em Siene, Eratosthenes measured the sun's position in the sky over Alexandria. Então, o dia que bateu o sol no fundo do poço lá em Siene, ele mediu a posição do sol no céu em Alexandria. It was 7 degrees away from the zenith. Era só 7 graus longe de zenith. O ponto mais alto, né, zenith. Meaning, Siene must be 7 degrees away from Alexandria as measured on the circle that is Earth's circumference. É só a medida aí que ele achou entre Alexandria e Siene. Because 7 degrees is about 1/5 of a full circle, 360 degrees. Porque 7 graus é mais ou menos uma parte de 50 de
toda a circunferência de 360 graus, Eratosthenes simply multiplied the distance from Alexandria to Siena. Isso daqui que é quase simples, gente, não conditional sentence. Believed to have been about 515 miles, mais ou menos 830 quilômetros, porque 1 mile 1.6 quilômetros, by 50, multiplicado por 50. He calculated Earth's circumference at 26,000 miles, 26 mil milhas, que dá 42 mil quilômetros, only 5% away from the modern accepted value of 25,901 miles. Então, dá mais ou menos aí 40 mil quilômetros. Sendo assim, façam para mim a questão número 2. Qual a letra correta do número 2? Vamos ver se vocês conseguem. Pode ser a C? A C, he traveled from Alexandria to Siena, calculating the distance and applying his knowledge to a large scale. Presta atenção na pergunta, João. A pergunta é como? A gente quer saber, tudo bem, ele viajou para Alexandria, a gente sabe disso. Mas como foi que ele fez? Qual a ferramenta usada? João Vitor, letra A. He measured the difference in the angle of shadows on the same day in two different places. Ele fez isso mesmo. Alguma outra questão que vocês ficariam em dúvida? He traveled around the world. Letra E. Não, ele não viajou o mundo. Letra D. He measured the circumference of the Earth using the sunlight of Alexandria and Siena and the bottom of the wheels. Não, ele usou the sunlight in Siena to measure. He traveled from Alexandria to Siena. Letra C a gente já viu. He found out that information by listening to citizens. Não, ele mesmo que fez, medindo a diferença de ângulos. Certo? Letra A, concordam? Então vamos, a gente dá tempo de fazer a 3. Ó, quais cidades estavam envolvidas no processo? Muito fácil. Alexandria. Letra 2, número 2A. A 3. Letra A, quais as cidades? Siena e Alexandria. Ok. B, what was the distance between the two cities? Qual a distância entre as duas cidades? Só voltar no texto, no parágrafo. 800 quilômetros, não é? 30 quilômetros. Quantos miles são isso? 20.000. 515 miles dá 830 quilômetros, certo? Letra C, what was the difference between the two cities in the same day? O que acontecia numa que não acontecia na outra? Batia o sol. O ângulo das sombras produzida pela luz do sol. Qual que era? Eu estou respondendo em português, as perguntas estão em inglês. A gente já aprendeu. Perguntou em português, perguntou em inglês, responde em... Em inglês. Letra A tá aí. Letra B. Letra C. Como eu falo isso? The angle do quê? Of the... Shadow. Shadow. Produced by sunlight. Letter D. What did the astronomer relate that difference to? Por que ele relacionou essa diferença que numa cidade batia o ângulo de uma certa maneira e na outra não? O que ele descobriu da Terra?
O diâmetro não, é a curvatura, a circunferência. Curvatura, circunferência. Como você pode escrever a expressão matemática 1/50? 1/50. Isso, sim. Oops, sorry. Like this. E a última, how did he get to the distance of 42,000 kilometers? Agora eu quero ver. Como ele descobriu a distância dos 42 mil quilômetros? Ele sabia que a distância das cidades era 830 quilômetros. Então, ele pegou o ângulo da sombra... Eu não lembro direito como que ele fez isso. Mas, tipo, tem alguma coisa a ver com... Ele multiplicou o quê para chegar em 42 mil quilômetros? Quase 42 mil quilômetros. O que ele multiplicou? Era 1/50. Calculou a circunferência da Terra. Ele calculou, olha lá, ó. Doing this calculation, 830 times 50 equals 41,500 kilometers. Or 515 times 50 equals 25,750 miles. Ok? Beleza. Ok. Então, um beijo, um queijo, façam uma ficha e see you next class, ok? Qualquer dúvida me chamem, tá? Goodbye. Beleza. Falou, Luana. Boa semana. Bye. Para vocês também. Thank you. Tchau, Obrigado. teacher.